Hello guys from the sixth year. Olá pessoal do sexto ano. Okay, I'm recording this video to correct page 45. Estou gravando então esse vídeo para a gente corrigir a página 45 that we started last live video, que nós começamos o nosso último vídeo ao vivo. Okay? So we were studying there is and there are. Então a gente estava estudando o there is e o there are, que em inglês são os jeitos que a gente tem para dizer que tem, existe ou há alguma coisa, né? No sentido de existir, portanto, né? Então a gente viu que o there is é o tem, há ou existe para o singular, quando eu quero falar de uma coisa. There is one teacher here. Naquele momento, né, quando eu fiz a live, eu dizia, ó, tem um professor aqui, apenas a mim, ok? E os presentes naquela live, naquele momento, eram 50 estudantes. Então, por isso que eu fiz aquela frase. There are 50 students here. Tem 50 estudantes aqui. Então, vocês perceberam que o tem do plural, né, em português, tem um acentinho ali, o circunflexo, né? Mas eu também poderia ter dito há 50 estudantes ou existem 50 estudantes aqui. A tradução do there is e do there are, então, pode ser qualquer uma dessas três que a gente tem aqui. Tá certo? Então, a number 1 and 4, até a 4 aqui, na verdade, né, a gente fez. Tá? Então, a gente viu que nós usamos esse there is e there are to talk about things that exist, para falar de coisas que existem. Então, essa aqui é a palavra, exist. Tá? Então, o tema, né, era completar 45 e justamente é por isso que eu fiz esse vídeo, para a gente corrigir. Tá certo? Number 5, número 5. Continuando as regrinhas aqui, tá certo? Nós temos o seguinte. Complete with there is or there are. Então, a gente vai completar ou com esse there is do singular ou com o there are do plural. Remember? Para dizer que tem mais de uma coisa. Então, letter A. Vocês já leram, traduziram, provavelmente, mas vamos ler juntos aqui. Nós usamos with plural nouns, com substantivos no plural. Ah, eu não sabia que nouns eram substantivos. Let's take notes. Substantivos, tá? No plural. In affirmative sentences, em frases afirmativas. In negative sentences, we use there aren't. E ó, bem importante que a gente não tinha visto ainda, ó. Na negativa, a gente usa o there aren't, que nada mais é do que não há, ok? Não tem, tá? No plural a gente coloca o acento circunflexo, ou não existem, tá? Então isso que significa o there aren't, depois vocês vão anotar ali. Bom, se a forma negativa é there aren't, qual é a forma afirmativa no plural? É o there are. Muito bem, quem acertou aí, tá? There are. Então, usamos o there are no plural, substantivos no plural, em afirmativas, para dizer que tem, há, existem. Ok? And B, we use on or the short form theirs, ou a forminha curta, tá? Lembrando que theirs nada mais é do que abreviação, uma abreviaçãozinha. With singular nouns, com substantivos no singular, in affirmative, e nas afirmativas. In the negative, we use there isn't. Ó, o que é o there isn't então? Ó, se o there aren't era o não há, tem ou existem, o there isn't é não há também, no português não muda, né? Não tem, sem o acento dessa vez, porque é singular, ou não existem, ok? Existe, né? Desculpa, ok? Não existe. Coloquem no singular aí, tá? Então, obviamente, então me sobrou o there is. Então, resumindo aqui para nós as regrinhas. Usamos o there are, tá? Então, vamos colocar lá, ó, tá? Nós usamos o there are. Deixa eu colocar mais para o ladinho um pouquinho, tá? Com substantivos no plural in affirmative sentences, tá? Em frases afirmativas. In negative, we use there are. Na negativa, usamos então there are. Não há, não tem, não existem. E we use there is, nós usamos o there is, or the short theirs. Percebam que o verbo to be, aqui o is, né, tá? A gente pode abreviar ele,
tá? Acompanhe aqui, ó, a gente pode abreviar ele em theirs. Isso é o mesmo que a gente já tinha estudado lá nas primeiras lições, quando a gente dizia, por exemplo, assim, ó, he's my friend, ok? Ó, ele é meu amigo. Então você sabe que o verbo to be a gente pode abreviar com apóstrofo s, né? O é ou está. Mesma coisa aqui, there is, theirs, beleza? Então o que fica ali a forma do singular, beleza? Então that's number 5. Assim ficou o número 5, então, ok? Number 6. Número 6, tá? Complete the sentences with there is, there are, there isn't ou there aren't. Então aqui, todos que nós aprendemos a gente vai ter que usar. Ó. There is tem no singular, there are tem do plural, o there isn't não tem do singular, there aren't não tem do plural. O que a gente vai ter que analisar nessas 4 frases? O que vem, né, de substantivo. O que a gente tem aqui de substantivo? Beleza? Letter A. Modern constructions in Messias Village. Vocês leram, traduziram, viram que é moderno, construções na Vila do Messias. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de moderno ou de construções? O substantivo aqui é constructions. Ele está no plural. Beleza? Ah, então se é plural, tá? Eu vou usar, então, ou o there are ou o there aren't. Porque tá aqui dizendo, ó, com plural eu uso o there are ou there aren't. Agora a gente pensa do texto que a gente já leu lá sobre o Messias, a vila dele, in the middle of the forest, no meio da floresta. E eu vou pensar, there are ou there aren't? Tem ou não tem construções modernas na vila dele? Ah, era no meio da floresta, professor. So, there aren't. Então não há construções modernas na vila dele. Ok? B. Clean air. Ar limpo. Tá, pessoal? Clean air. Ar limpo. Ar está no singular. O ar, não é airs. Beleza? Então, lá no Xixuaú, naquele local lá no meio da floresta, ar limpo. Tem ar limpo lá? It's a forest, é uma floresta. Possibly, yes. Possivelmente, sim. So, let's write. There's. Ok? Então, a, né? Lembra que aqui é abreviação. Ar limpo, tem ar limpo no Xixuaú. Ok? C. Letra C. Question. Is there a television in Messias' classroom? Pelo que a gente lê lá no texto. Tem, ó, uma televisão na sala do Messias. No, já está dizendo que é negativa, porque tem o no no início, né? Não tem como dizer não tem. No, não tem. How do I say that? No, there isn't. Não, não tem. Ah, por que é isn't e não é aren't? Porque eu estou falando de one television. Ó, a television, uma televisão. Por isso, is. Ok? And D, finally, sobrou só uma, mas vamos ler de qualquer forma. Are there lots of animals? Look at that. Tem vários animais and birds e pássaros in Messias Village. Eu estou falando aqui de plural, plural. Ok? Yes. How do I say que tem no plural? Yes, there. Você está pensando aí? There are. Ok? Muito bem. Yes, there are. So, that's number 6. I hope you are understanding. Espero que estejam entendendo. Então, resumindo, vocês viram que aqui na C e na D, tá? O iniciozinho das frases começou com interrogative forms, com formas interrogativas aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. In interrogative sentences, let's write. Vamos anotar aqui para ficar completa a nossa regra. Em sentenças interrogativas, tá? Deixa eu colocar a letrinha maiúscula aqui. Vamos colocar de um jeito que apareça bem aqui. Ó. Em sentenças interrogativas, ok? Nós usamos, ok? Semicolon, 2 pontos. Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho para o lado aqui. Ó, beleza. Em sentenças interrogativas nós usamos, tá?
is there, olha que barbada, is there with singular, com singular. Ou seja, tem, existe, e are there with plural. Tem, existem, com plural. O que mudou? Tá? Vocês vão lembrar que quando tem o is e o are, a gente já estudou isso no iniciozinho do ano, a gente sempre inverte quando quer fazer pergunta. Lembra lá, ó, he is my friend. Isso é afirmação. Como é que eu formo uma pergunta? Tá? Is he my friend? Nós já tínhamos estudado como formar perguntas e nós já tínhamos visto que geralmente quando é pergunta a gente troca o lugar do verbo to be. Mesma coisa aqui, tá? Então a gente inverteu o is para frente e o are também, que é verbo to be, para frente. Tá beleza? Então é bem importante entender essa regrinha aqui. Como a gente formou aqui as perguntas do se e do de. Is there, tem, are there, tem. A tradução é a mesma, só muda a posição, ok? E finalizando, então, essa language note, a gente tem alguns exemplos, né? E também a tradução mais detalhada que eu já tinha feito, mas tem mais um detalhe aqui. Então, o verbo there to be, tá? Como assim there to be? É que o to be aqui está sem estar conjugado, né? É a mesma coisa, there is e o there are. A gente nunca escreve there to be numa frase. É só o nome dele. A gente chama de there to be. Tá? Mas a gente nunca vai escrever there to be numa frase. Significa haver, existir ou ter. Na linguagem coloquial, linguagem falada, é equivalente para o verbo ter. Tem um, tem dois, tem três, enfim. Então, at my school there are 19 children. Na minha escola tem, existe, há 19. Porque there are? Porque é 19, ok? 19, mais de um. Ok? Quando ter é utilizado no sentido de posse, a gente tem que ter essa diferença bem clara. Tá? Aqui eu estou falando ter no sentido de haver, existir. Mas quando eu quiser dizer que tem em inglês para falar de uma posse, uma coisa que eu tenho, isso a gente já estudou. A gente não vai usar o there is, a gente vai usar o verbo have. Presta atenção. We have wireless internet. Lá no exemplo do Messias, tá? Nós temos internet wireless, internet sem fio. Ele usou there is, there are aqui? Não, porque ele não está falando que existe. Está dizendo que tem, posse, né? Nós temos isso lá. Tá? E também um computer in our class, um computador também. Então nós temos internet sem fio, um computador em nossa sala de aula. Aqui é o verbo ter de posse. Então, prestem bem atenção. Vamos ver se vocês entenderam, tá? Complete as frases a seguir com o there is, tem, existe, there are, tem, existem, que a gente já estudou, e ou have, que também quer dizer ter, mas é para falar de uma posse, algo que eu sou dono, ok? Bom, computer lab. Computer lab. At my school. Laboratório de computadores na minha escola. Tá? Eu estou falando que... O que aqui? Está falando que existe, que há. Então, como é apenas um computer lab, vou utilizar o singular. There is a computer lab at my school. Existe. Sempre tentem trocar pelo ou existe. Se dá certo, é porque é o there is ou there are. Beleza? B. Two books. Tem sentido dizer que eu haver 2 livros, eu existir 2 livros? No. Mas ter sim. Então, qual é aquele ter que eu posso falar de posse? 2 livros. É o have. So, I have 2 books. Ok? And C. 2 auditoriums at my school. Novamente, a gente tem plural, 2 auditórios na minha escola. Tá? Então, aqui posso dizer existem 2 auditórios? Posso dizer há 2 auditórios? Posso. Então, vou usar o there mais o verbo to be. Como é plural, two, I have to use there, are. There are 2 auditoriums at my school. Tem, então, 2 auditórios na minha escola. Ok? If you didn't understand, se você ainda não entendeu, you must go, você deve ir, tá? Para o Language Reference on page 121.
Lá no Language Reference tem uma outra explicação, e também em português, sobre tudo aquilo que eu falei na página 45. This is our video today. Esse é o nosso vídeo aqui então hoje. Hope you like it. Bye bye. See you there, guys.